Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, a paz do Senhor Jesus. Pela graça e bondade do nosso Deus, Ele nos deu a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com você para lermos a santa, maravilhosa e perfeita Palavra de Deus. Hoje nós estamos chegando ao capítulo 14 aqui do livro de Levítico. Convido então você mais uma vez para abrir a sua Bíblia, para lermos juntos a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Levítico 14, versículo 1. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo, verso 2, esta será a lei do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Verso 3, e o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote o examinará. E eis que, se a praga da lepra do leproso for sarada, verso 4, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e carmesim, e sopo. Verso 5, mandará também o sacerdote que se degole uma ave num vaso de barro sobre águas vivas. Verso 6. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. Verso 7. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Verso 8. E aquele que tem de purificar-se, lavará suas vestes, e rapará todo o seu pelo, e se lavará com água, assim será limpo. E depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que, ao 7º dia, rapará todo o seu pelo, a sua cabeça e a sua barba e as sobrancelhas, assim rapará todo o pelo, e lavará suas vestes, e lavará sua carne com água, e será limpo. Verso 10. E ao 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, e uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de flor de farinha para oferta de alimentos, amassada com azeite, e 1 log de azeite. Verso 11. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará 2 cordeiros e oferecerá por expiação da culpa, e o log de azeite, e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta da expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque quer a oferta da expiação da culpa, como a da expiação do pecado, é para o sacerdote coisa santíssima é. Verso 14. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sangue e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito. Verso 15. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua própria mão esquerda. Verso 16. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com seu dedo aspergirá 7 vezes perante o Senhor. Verso 17. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o dedo polegar da sua mão direita,
e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e acima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Verso 19. Também o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se de sua imundícia, e depois degolará o holocausto. Verso 20. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de alimentos sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele e será limpo. Verso 21. Porém, se for pobre e em sua mão não houver recursos para tanto, tomará um cordeiro para expiação da culpa, em oferta de movimento, para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de alimentos, e um log de azeite. Verso 22. E 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme as suas posses, dos quais um será para expiação do pecado e o outro para o holocausto. Verso 23. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. Verso 24. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite e os oferecerá por oferta movida perante o Senhor. Verso 25. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa, e o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Verso 26. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Verso 27. Depois o sacerdote, com seu dedo direito, aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Verso 28. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. Verso 29. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Verso 30. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme suas posses. Verso 31. Sim, conforme as suas posses, será um para expiação do pecado e o outro para o holocausto, com a oferta de alimentos. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Verso 32. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cujas posses não lhe permitirem o devido para purificação. Verso 33. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, verso 34, quando tiverdes entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar praga da lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, verso 35, então aquele de quem for a casa virá e informará o sacerdote, dizendo, parece-me que há como que praga em minha casa, verso 36, e o sacerdote ordenará que desocupem a casa antes que entre para examinar a praga, para que tudo o que está na casa não seja contaminado. E depois entrará o sacerdote para examinar a casa. Verso 37. E vendo a praga, e eis que, se ela estiver nas paredes da casa, em covinhas verdes ou vermelhas, e parecerem mais fundas do que a parede, verso 38. Então o sacerdote sairá da casa para fora da porta e fechará a casa por 7 dias. Verso 39. Depois, ao 7º dia, o sacerdote voltará e examinará. E se vir que a praga nas paredes da casa se tem estendido, verso 40,
Então o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que estiver a praga e que as lancem fora da cidade num lugar imundo. Verso 41. E fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houverem raspado lançarão fora da cidade num lugar imundo. Verso 42. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e outro barro se tomará e a casa se rebocará. Verso 43. Porém, se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas as pedras e raspada a casa, e de novo rebocada, verso 44, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Verso 45. Portanto, se derribará a casa, as suas pedras e a sua madeira, como também todo o barro da casa, e se levará para fora da cidade a um lugar imundo. Verso 46. E o que entrar naquela casa em qualquer dia em que estiver fechada, será imundo até à tarde. Verso 47. Também o que se deitar a dormir em tal casa, lavará suas roupas, e o que comer em tal casa, lavará suas roupas. Verso 48. Porém, tornando o sacerdote a entrar na casa e examinando-a, se a praga não se tem estendido na casa, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará por limpa, porque a praga está curada. Verso 49. Depois tomará para espiar a casa 2 aves, e pau de cedro, e carmesim, e hisopo. Verso 50. E degolará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Verso 51. Então tomará pau de cedro, e o hisopo, e o carmesim, e a ave viva, e os molhará no sangue da ave degolada e nas águas correntes, e aspergirá a casa 7 vezes. Verso 52. Assim espiará aquela casa com o sangue da ave, e com as águas correntes, e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o hisopo, e com o carmesim. Verso 53. Então soltará a ave viva para fora da cidade, sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa, e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha. Verso 55. E da lepra das roupas e das casas. Verso 56. E da inchação e das pústulas e das manchas lustrosas. Verso 57. Para ensinar quando alguma coisa será imunda e quando será limpa. Esta é a lei da lepra. Muito bem, meus amados irmãos, acabamos de ler aqui o capítulo 14 aqui do livro de Levítico, que trata aqui do ritual para se declarar o leproso curado, limpo, purificado, como também uma residência, uma casa. E para nossa reflexão, eu quero tomar aqui hoje os versos 6 e 7 para relermos. E tomará a ave viva, e o pau de cedro, e o carmesim, e o hisopo, e os molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolada sobre as águas correntes. Verso 7. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então o declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizes uma vez, e verás surpreso quando Deus
Meus amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. No capítulo anterior, no capítulo 13, vimos que a pessoa leprosa teria de habitar fora do acampamento, sozinha, até que sarasse da enfermidade. No capítulo que lemos hoje, capítulo 14, nós aprendemos sobre o ritual que deveria ser realizado para declarar a pessoa que sarasse da lepra limpa, purificada. Depois de cumprir com todas as partes do ritual, o ex-leproso era declarado curado, limpo, podendo então retornar para o meio do arraial e retomar a sua vida normalmente. Na sequência do texto, nós vemos que para que ele, mesmo depois de declarado limpo, pudesse habitar novamente na sua casa, ele precisava passar por um outro ritual lá no tabernáculo, né? Além de vários banhos, né, que ele deveria tomar. Isso nos ensina outro tema, nos ensina sobre a santificação, o processo da santificação que se segue a nossa salvação. Mas isso não é o nosso assunto nesse dia. Eu quero destacar aqui essa primeira parte, quando ele era declarado limpo após passar por esse primeiro ritual. O ritual começava quando o leproso avisava que havia sarado da lepra. O sacerdote, então, ia até a pessoa, fora do arraial, onde ela estava habitando, para examiná-la e ver se realmente o leproso estaria mesmo curado. Sendo verdade, o sacerdote ordena que se reunissem 2 aves vivas, juntamente com um pau de cedro, um tecido vermelho, né, o carmesim, e as folhas de sopo, né, que era uma árvore. Uma das aves deveria ser degolada num vaso de barro sobre águas correntes. A outra ave que ficara viva, juntamente com os outros objetos citados, deveriam ser molhados no sangue da ave que tinha sido morta. Daí, molhava-se, no caso, o sacerdote molhava o dedo no sangue da ave morta e aspergia 7 vezes sobre o ex-leproso. E então o sacerdote o declarava limpo, purificado. Na sequência, soltava-se a ave viva, molhada com o sangue da ave degolada, e ela saía voando sobre a face do campo. Aleluia! Amados e queridos irmãos, esse ritual nos ensina simbolicamente o que o Senhor Jesus fez por nós, mediante o seu precioso sangue derramado lá na cruz do Calvário. A ave que foi degolada, cujo sangue foi espargido sobre o ex-leproso e também borrou a ave viva, é uma figura do Senhor Jesus. Aquilo que ele fez por nós, o seu sangue derramado na cruz. Por outro lado, a ave que ficou viva e que foi molhada no sangue da ave morta, degolada, representa cada pecador, cada pessoa que aceita a Jesus como seu único Salvador e Senhor. Quando a pessoa aceita a Cristo, o poder do sangue de Jesus vem sobre ela e a lava e a purifica de todo o seu pecado. Aleluia! Uma das aves morreu para que a outra pudesse viver e ser solta para gozar a liberdade nos ares. Meus amados, foi isso que Jesus fez por nós. Quem deveria ter sido morto naquela cruz era eu e você. Mas Jesus nos substituiu, recebendo nossos pecados sobre si e, consequentemente, a condenação, o juízo que era para eu e você sofrermos. E aí ele morreu por cada um de nós.
Aquele ou aquela agora que crê no Senhor Jesus de coração como seu único Salvador e Senhor, é molhado, entre aspas, no sangue precioso de Cristo e fica livre da culpa e da condenação do pecado, podendo voar, entre aspas, livremente, ou seja, pode agora exercer sua liberdade espiritual, pois fica livre de toda condenação, conforme Romanos 8:1, que nos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meu amado ouvinte, você que ainda não tomou a decisão de aceitar a Cristo como Salvador, o que você está esperando para ser liberto da prisão e da condenação do pecado? Quem não crer em Jesus será condenado. Foi ele mesmo quem disse quando ordenou-nos a pregar o seu evangelho. Em Marcos 16, 15 e 16, ele disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Em João 3:36, o profeta João Batista ali nos adverte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meu ouvinte, minha ouvinte, hoje Deus lhe dá mais uma oportunidade para você ficar livre do poder do pecado e receber o direito de habitar eternamente no céu. Então, não espere mais. Aceite a Jesus Cristo agora como seu único Salvador. Não deixe para depois, não adie mais, pois poderá ser tarde demais. Hoje, agora, Cristo quer lhe libertar. Aleluia. Aleluia. Meu amigo, minha amiga, se você quer tomar essa decisão, que com certeza será a mais importante da sua vida, pois vai determinar a eternidade da sua alma, ore comigo agora. Fale comigo essas palavras diante do Senhor. Querido Deus, querido Pai, neste momento eu abro o meu coração para Ti e Te recebo como meu único Salvador e Senhor. Eu entrego ao Senhor a minha vida. Eu creio em Ti como meu Salvador, como Salvador da minha alma. Senhor Jesus, venha habitar e reinar em meu coração. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Assim, meus amados irmãos, nós estamos chegando ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Que Deus abençoe você, que mais uma vez esteve aí lendo a palavra, nos ouvindo também a nossa mensagem, que você nos ajude a repassar, porque o nosso alvo é alcançar vidas para Cristo, é edificar corações, é fortalecer a fé do povo de Deus também. Ajuda-nos, então, a levar mais adiante a palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida e fique, então, na paz do Senhor Jesus.